Então é interessante que eu comecei a estudar, quando eu escolhi radiologia, na verdade foi meio que a radiologia que me escolheu assim, porque eu não, eu nunca pensei em fazer curso de radiologia. Ah, meu negócio é idiomas, eu gosto de idiomas e tal, e aí eu estava num encontro com amigos e ele falou, você não faz o curso de radiologia e tal, 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 eu fui pesquisar e comecei o curso. Tipo, não foi nada assim, vou fazer, não teve uma, um pré, uma pesquisa, não. Eu simplesmente caí na radiologia e fui, e hoje, né, dando aula, eu lembro que a minha primeira matéria, quando o coordenador do curso, ele falou assim, por que você não dá aula e tal? Eu falei, cara, mas será que eu me dou bem? Mas, assim, eu já dava aula de música, né? Eu sou músico, sou baterista, então dava aula desde 2001. Então, assim, dar aula não é difícil, né? Transmitir informação não, para mim não é difícil. Porém, é sobre um assunto que você vai formar uma profissão, né? Então, assim, dá um certo respeito. E minha primeira matéria que eu lecionei foi de psicologia, ética e legislação. E foi interessante que eu associei, né, a minha experiência de vida. Então, essa foi a forma como eu trabalhei com psicologia. É uma matéria que eu gosto de lecionar porque eu conto das minhas experiências de vida e de profissão, né, e trazendo para o dia a dia, né, nosso, né, como técnico em radiologia. É interessante que aí logo após, um pouco tempo depois, eu comecei a dar aula de, né, hoje que a gente chama, diz que é a matéria mais importante de, né, assim, que tem maior peso, não é mais importante, todas são importantes, mas a que tem maior peso no curso, que é a matéria de posicionamento, ou seja, é o dia a dia, é a execução da profissão. E com base nisso, então, eu tenho lecionado desde então posicionamento. Eu gosto de, de dar aula. O mais interessante é que é poder compartilhar, e é interessante. Eu gosto de compartilhar esses conteúdo, porque eu gosto de pesquisar, então é um negócio muito legal. E eu tenho essa, essa, essa matéria, né, no caso psicologia e posicionamento, eu acho que são as matérias muito importantes. Psicologia, porque se você não souber lidar com o povo, você não vai ter, não vai ser muito bem sucedido, não vai ter muito sucesso na sua profissão, né, na sua execução. E o posicionamento em si é necessário, porque senão você não consegue fazer o exame. Né? E eu costumo dizer sempre que trabalhar com imagem, você tem que ser detalhista. E se você não é detalhista, você tem que passar a ser detalhista, porque senão você não consegue executar bem a profissão, né? No caso, então, as matérias que eu gosto assim, tem um peso legal para mim é psicologia, porque eu lida com o tratamento, com a compreensão do povo, né? Do cliente, do paciente cliente, e também posicionamento, que é a execução. Anatomia, então, nem se fala, né? Porque a anatomia, eu não. Assim, é uma viagem, você vê o sistema, vê né, como funciona o seu corpo, você vê que você está se movimentando e que aquilo existe uma mecânica, existe toda uma situação por trás, isso não tem preço. Então, psicologia e posicionamento, para mim, são as matérias muito legais e são as que eu leciono no dia, né, atualmente. Então, tem alguns casos, assim, o dia inteiro, todo dia, você, né, trabalhando com o público, você tem algumas pérolas, né? Mas tem algumas que marcam a gente, e eu utilizo como se diz, né, esses causos, né, na, nas aulas, né? Eu acho muito interessante, uma vez, uma paciente, ela era um exame de abdômen, então onde o paciente fica deitado na mesa,
E não tem jeito, você tem que fazer o exame e você tem que tocar o paciente. Então, com todo o profissionalismo, eu sempre faço, né? Ó, dá licença, eu vou ter que tocar em você, tudo bem? Ah, tudo bem. Aí quando eu toquei, aqui no cantinho, aqui normalmente o povo tem cócegas, né? Quando eu encostei ali, ela deu um pulo e falou assim: é que eu sou chameguenta. Talvez você chameguenta. Eu não consegui parar de rir até acabar o exame, até eu sair da sala, mas eu chorava de rir com a chameguenta. Tanto é que eu chego em casa, eu conto tudo isso para minha esposa, a gente fica rindo em casa. Aqui, esse é um dos casos muito engraçados. O outro foi uma senhora, muito interessante também, que assim, o setor tem aventais, né? Então, quando a grande maioria do paciente vem com itens que podem atrapalhar a imagem, então tem que retirar, né, objetos e tal. Então a paciente era um raio-x de tórax, era uma senhora, era um raio-x de tórax, onde ela estava de sutiã, né, então como a gente orienta, precisa tirar o seu sutiã, a blusa dela tinha algumas pedrarias e tal, e e aí eu falei, você vai precisar tirar o sutiã e a camisa e vai vestir a pontela, vai vestir aquele aventalzinho com abertura nas costas. Aí ela, logo de pronto, ela falou assim, mas esse avental que todo mundo usa? Eu falei, infelizmente eu só tenho esse para oferecer para a senhora. Ah, não vou usar. A senhora tem certeza? Aí tenho. Aí ela vem cobrindo os seios, os braços assim. Aí ela foi lá, encostou na estativa, para fazer o exame em pé. Aí ela com o braço aqui, eu falei, a senhora tem que tirar o braço porque a gente precisa fazer o raio-x do tórax. Aí ela, ah, tá. Aí quando ela encostou, sem avental, diga-se de passagem, encostou na estativa com os seis, ela pulou assim, de frente para mim e falou, ai, tá gelado! E ficou com os seios a mais paixão. Eu falei pra senhora colocar o avental, minha senhora. Agora encosta aí com ele gelado mesmo. Fica aí. Esse é um também que eu compartilho bastante nas minhas aulas. E tem um outro também, esse foi. Isso é demais, isso é sempre. Eu costumo dizer que minha esposa que fala isso, as velhinhas te adoram, né? As velhinhas te amam. E aí volta e meia, eu tô trabalhando, eu tô atendendo uma senhora, e ela assim, é só aqui que eu consigo sair com um broto. Ô, broto, então vamos passear então, bom, vamos lá. Aí leva ela para fazer o exame. Então, assim, esses são os mais engraçados, né? As vozinhas são as campeãs, né? São as campeãs. Outra também, rapaz, uma vez eu atendi um paciente, ele. Eu estava posicionando, era raio-x de coluna, se não me engano. Não, era abdômen também. Meu, na hora que eu fiz o exame dele, arrumei ele tudo bonitinho. Aí eu falei para ele, ó, tá olhando os meus pés? A gente chama de rotação de Ferguson, que é uma rotação interna de 15 graus. Então, basicamente, a gente abre um pouquinho, afasta um pouco os pés e encosta um dedão do pé no outro. Aí eu falei assim, tá vendo meus pés? Encosta um dedão no outro. Aí ele olhando assim pra minha cara, bem sério, fez assim, ó. Encostou um dedão da mão no outro. Eu falei, não, pô, do pé. Esses daí são os mais. Fora os nojentinhos, né? Os casos nojentinhos são demais. Né? Tipo, pegar o paciente que, né, que solta umas bufinhas lá na sala, lá. Aí eu dou uns gritos lá de trás. Eita! Meu filho, desculpa! É normal, minha avó. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer para os alunos. Gente, eu tenho que me divertir. Se eu não me divertir, complica aí, o exame não fica legal. Então, esses são alguns dos casos que tem. Tem muitos outros, aí a gente fica para um segundo momento. Mas história que não falta. Momentos tensos, temos muitos, né? Porque, assim, no dia a dia da profissão, e tanto em sala de aula, a gente tem várias situações, assim, né? Muitas vezes aluno que não, como se diz,
que não concorda com determinada com determinada situação que você expõe, ou com algum procedimento que você acaba compartilhando que é interessante que seja feito, né, e tal. Isso já aconteceu aconteceram alguns debates na sala de aula, já também por situações. Mas assim, se você perguntar para um técnico em radiologia o que mais deixa ele estressado, são duas coisas. Ficar esmurrando a porta. A primeira é ficar esmurrando a porta, batendo na porta até ser atendido. Isso daí tira o foco do técnico e isso é de outro planeta. Não sei, é interessante demais como o negócio tira a gente do foco. Mas assim, situações tensas assim que já ocorreram em sala de aula, foram casos assim de aluna, né? Aluno ter tido uma crise, como se diz, um surto, né? Psicótico por problemas pessoais e tal. E aquilo mexeu muito com a gente, né? Com a escola. E em certo dia, né, esse aluno foi era por volta de umas 5, 6 horas da manhã, né, o pessoal compartilhou com a gente, né, vizinhos da escola e tal, que esse aluno ficou chamando, né, inclusive vou citar a professora Dani, né, chamando a professora Dani, e por mim pela professora Dani, e professor Michel, professora Dani, vim aqui, preciso falar com vocês e tal. E essa situação muito comigo, né, também com a professora Dani. E aí a professora Dani, né, foi para a escola. Eu lembro, eu estava no ônibus indo para a escola para dar aula. E aí a professora Daniela entrou em contato. Michel, aquele aluno tá aqui na escola, e o que eu faço? Fala para esse aluno esperar aí que eu tô chegando também, aí a gente conversa com ele e vê o que a gente pode ajudar, porque até então a gente não sabia muito bem o que era a situação. E aí nós conseguimos, né, como se diz, colocar, né, com que esse aluno fosse buscar ajuda, né? Então nós conseguimos chamar o SAMU, e aí esse aluno falou assim, eu só vou se vocês forem comigo. A gente não pode ir agora porque a gente está no meio de aula, mas eu prometo, né, nós prometemos que assim que acabar a aula, nós vamos lá te ver. E aí ele foi encaminhado para a UPA Central, nós fomos juntos, né, após a aula, né, eu e a professora Daniela, e ajudamos naquilo que estava ao nosso alcance, né? Então, assim, essa foi uma situação bem crítica, assim, relativa à aula, à escola, né? E assim, não teve nenhum tipo de problema, assim, o surto desse aluno era em relação ao comportamento, não era nada agressivo, nada ofensivo, somente queria ficar na escola porque lá esse aluno se sentia acolhido e respeitado. Essa foi a frase que esse aluno compartilhou com a gente. Então, assim, foi uma situação bem, assim, triste, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo, esse aluno se recuperou e a última informação que nós tivemos desse aluno que está tocando a vida e está bem. Detalhe, se formou com louvores, mesmo após essa situação. Já na profissão, já houveram duas situações que assim, que marcaram, três situações que marcaram a minha vida profissional até hoje. A primeira foi quando, e eu abordo muito isso nas aulas de psicologia e também de ética profissional, que foi quando eu atendi uma menina, uma garotinha,
que tinha sido atropelada e ela era muito, muito parecida com a minha filha. Então, eu tive que trabalhar o meu psicológico, né, e fazer o atendimento. Graças a Deus ela não tinha nada de grave, nada demais, foram só apenas escoriações, mas é uma situação que você não não paga, é um negócio muito doido, né? Essa foi uma. A segunda foi quando eu atendi um menino que foi esfaqueado. Ele tinha, acho que 11 anos, por aí. Ele, por briga de pipa. E aí um outro garoto de 11, 13 anos também foi quem esfaqueou esse outro com a faca na coxa do menino. E eu tinha pouco tempo de formado, que estava trabalhando já na área. E aí quando eu fiz o exame, fiz aquela... como se diz, a minha primeira reação após o... Porque a mãe falava assim, eu acho que a faca tá aí dentro. A mãe falou isso pro médico, o médico foi até ríspido com ela, você tá louca, tu acha que a faca vai estar aí dentro? O médico falou isso pra mãe. E aí quando eu fiz o exame, eu chamei o médico, e o médico, realmente, a faca está lá dentro. E aí, isso era num pronto-socorro, então não tem aparato para, né, para tal procedimento. E aí, minha primeira reação foi chamar o pessoal do SAMU, que era a base do SAMU ficava atrás né, nos fundos do pronto-socorro. Eles vieram, imobilizaram o garoto e, e aí ele foi encaminhado para Santa Casa para fazer uma microcirurgia e retirada da faca, porque o meu maior receio era ele se movimentar e essa faca romper a artéria femoral dele e o menino ia vazar de sangue lá e nada conseguiria fazer para ajudá-lo. Graças a Deus ficou tudo bem. Após isso, né, eu tive contato com os pais do menino também e ficou tudo bem. Mas essa foi uma situação bem tensa. A mais assim, tensa foi no finalzinho de um plantão. E aí, finalzinho de plantão, na madrugada, já era umas 15 para as 7 da manhã. Umas 15 para as 7 da manhã. E aí o pessoal da enfermagem bate na sala e fala, Michel, eu preciso da tua ajuda. Eu falei, o que foi? O raio-x de um bebê. Ele veio... vamos lá atrás do bebê. Mas vem dar uma olhada primeiro. E aí ele estava na emergência, esse bebê, só que o bebê já estava em óbito. Era um bebê de dias, acho que ele tinha um mês o bebê, era um menininho. E aquilo acabou com o meu dia. Foi uma situação muito pesada, assim. E saber que o menino, né, no caso, morreu por conta do desespero dos pais. O bebê se engasgou, começou a ficar roxinho e os pais sacudiram, né, que a gente chama síndrome do sacudir, né, do bebê sacudido, e aí acabou quebrando o pescoço desse bebezinho, e aí a gente não pôde fazer o raio-x porque os pais estavam no corredor e tal, então foi assim, nossa, uma situação que acabou com o meu dia de uma forma, e direto, depois daquele, né, aquele dia, depois daquele plantão eu fui dar aula, né, de manhã mesmo, eu fui assim, desolado, né, a caminho da escola, e aí compartilhei com os alunos, assim, foi uma situação, essas são os casos mais pesados, assim, que eu já peguei até hoje, assim, que eu tive que trabalhar a minha mente, trabalhar o psicológico, né, também atuar rapidamente e guardar, né, o coração, porque são grandes emoções. Momentos felizes é legal, assim, que a gente passa situações assim bem legais também assim no plantão, assim. Eu lembro que uma situação que ficou assim, sabe quando você fica se sente valorizado, foi muito legal. Foi num plantão
Eu atendi uma moça, ela foi um acidente de moto, e ela estava com muita dor, e o médico tinha passado os exames para ela, mas a região que ela estava sentindo dor, o médico até então estava indo para a linha de raciocínio como dor irradiada, né? E foi. Fiz os exames, e aí o médico, não tem nada, não tem nenhuma fratura e tal, e aí o médico liberou ela para ela fazer alguns exames em pé. Quando eu ajudei ela, quando ela ficou em pé, ela desmaiou de dor. Foi o tempo de eu ter segurado ela pelo braço, senão ela ia bater o rosto na mesa, ia desfigurar o rosto da moça de uma forma, uma moça bonita. E aí falei com o médico, doutor, tu me autoriza a fazer o exame de tal região e tal, da pelve dela? Aí, então faz lá, faz lá, Michel. Aí eu fiz o exame, e aí tinha lá uma fratura, né? E bem no forame obturador, e aí, da bacia, né? Da pelve. E aí, a, quando acabou, né? Ela voltou para emergência, tudo. E aí a mãe veio assim, a mãe dela veio assim, nossa, muito obrigado por tudo que você fez pela minha filha. É, né? Então, assim, isso é muito legal, você ver que você está podendo ajudar o paciente, né? E fora os mimos que às vezes a gente recebe uns mimos também. Outro dia eu recebi um presente, uma paciente, ela, ela chegou e trouxe, isso daqui por tudo que você fez por mim na semana passada, é um presentinho para você, né? E Deus abençoe a sua vida e tal. Então, isso é legal. Essas são situações que, assim, valem a pena, né? Você receber esse agrado, né? Porque, assim, você se sente, né, valorizado, que realmente você está fazendo um bom trabalho, né? E sem contar as notificações manuais, né? Eu já recebi, onde eu trabalho, hoje eu trabalho na UPA Central e na Clínica Mega Imagem, então eu recebi já por escrito, então isso é muito legal, isso é gostoso, porque isso faz com que você mantenha a boa qualidade no seu atendimento. Que eu costumo dizer que hoje, né, se nós pensarmos, né, naquele que vai passar por você, passar no seu setor como um paciente, ninguém mais tem paciência. Né? Então, agora, se você começar a pensar como cliente, você modifica, né, a sua motivação, você modifica a forma de você lidar com aquele paciente, com aquele cliente. Então, você vê que você precisa dele também. Ou seja, é uma estrada de mão dupla, né? Um precisa do outro. Então, acho que esses são os casos mais interessantes, assim, que faz, faz valer a pena, né? Assim, a correria, o tempo de estudo, né? Que nós temos no dia a dia. E também nas aulas, né? Outro dia um aluno chegou e falou assim, professor, quero te agradecer, entrei agora, fui contratado em tal local, quero te agradecer por todo o conhecimento que você compartilhou, e eu quero... E aí a frase que te deixa meio ressabiado, né? Meio, como se diz, que faz tremer na base, né? E eu quero ser um profissional como você. Então, é bem forte, né? Essa situação, justamente para poder dar o gás, né? Para a gente poder continuar fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer. Bom, para você que vai ingressar no curso de radiologia, eu só tenho uma frase que pode resumir tudo aquilo que você vai passar no curso. Isso serve para a sua vida e serve, né, eu uso isso na minha vida, no meu dia a dia. Primeiro lembra que você não tem tempo para errar. Então, dê tudo aquilo que você tem para dar quando você entrar nesse curso. Porque eu costumo dizer, você não vai estar aqui aprendendo a fazer bolinho.
não é Ana Maria Braga, mas vai fazer aprender a mexer com gente, né, com pessoas que precisam da sua ajuda, que precisam do seu exame bem executado, a fim de ter a solução, muitas vezes, de um problema muito antigo. Né? Essa é uma. E a segunda, e a frase que resume tudo isso, é a seguinte: tudo quanto vier à sua mão para fazer, faça com todas as suas forças. Porque quando vier, infelizmente não, todos vão, né? Para a sepultura, lá não tem ciência, lá não tem conhecimento, lá não tem força, lá não tem nada. É somente o fim da história. Então, tudo quanto vier na sua mão para fazer, faça com todas as suas forças. Porque aí você vai ser bem sucedido e a luz vai poder brilhar no teu caminho. Né? Eu costumo ir, para encerrar, tudo assim que você for fazer, lembra, só você que vai poder dizer se o tempo que você vai empregar nesse curso é um investimento ou perda de tempo. Hashtag, como diz? Hashtag fica a dica.